Waka Waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada. Bitdove no Twitter, bitcoinheiros. Claro, além disso, NosTR, Dove, @bitcoinheiro.com. Hoje, vou conversar aí sobre Dark Skip, o saltarino obscuro. É um novo ataque aí contra carteiras de hardware air gap. É, aquelas que ficam totalmente offline o tempo inteiro. Tem um ataque aí possível que é importante a gente conhecer. Fica comigo! Oh yeah! E as portas do inferno se abriram no dia 5 de agosto de 2024, quando o Nick, @UTX Club no X, e um dos desenvolvedores da Frost Snap Tech, um dispositivo de assinatura, uma hardware wallet que está sendo aí desenvolvida, provavelmente durante o processo de desenvolvimento dessa hardware wallet, eles encontraram uma vulnerabilidade, uma possível vulnerabilidade, uma falha que eles resolveram aí então expor para todos e chamar de Dark Skip, o saltarino obscuro, o pulador oculto, o pulador sombrio, uma coisa do estilo, que é um novo método, um poderoso novo método para que um dispositivo de assinatura, uma hard wallet, uma carteira de hardware maliciosa, mesmo airgap offline mesmo, que ela não tenha nenhum contato com nenhum PC online em nenhum momento, possa vazar as chaves privadas. Com uma função de assinatura modificada, um dispositivo pode eficientemente e, muito importante, covertly, sem ninguém saber, exfiltrar, exportar uma seed secreta master, a sua seed, essencialmente, se anexando em assinaturas de transações, usando a própria blockchain para receber essa informação e pegar a seed das vítimas que estão sendo vítimas aí desse firmware, esse software que está executando aí esse ataque de vazamento de chaves através do Dark Skip, usando esse método. Aí ele publicou aí um vídeo também, vamos dar uma olhadinha rapidinho e a gente continua. Powerful new method for a malicious signing device to leak its secret keys. Aí, ó. This demonstration, Essa demonstração, o nosso dispositivo de assinatura foi corrompido e ele tem, trocaram, ou seja, o importante, de você saber para esse ataque, primeira coisa, é que o seu firmware, o seu software do seu dispositivo tem que estar comprometido para que isso aconteça. Claro, você tem que estar usando aí um firmware de um dispositivo que tem esse software comprometido. Por isso ele utilizou aqui como exemplo a Seed Signer, porque é um dispositivo que não exige, não tem nenhuma verificação de autenticidade, nenhuma verificação de que o firmware foi assinado por um desenvolvedor específico, ou uma empresa, uma chave de uma empresa. Então qualquer pessoa, a qualquer momento, pode colocar esse software modificado, esse firmware aí com o ataque dentro do Seed Signer e de qualquer outro projeto open source, um fork da Blue Wallet, um fork da Samurai, qualquer outro software pode ter essa falha, pode vir incluído com essa função de assinatura que executa aí, essa publicação da sua chave de maneira oculta, que só o atacante sabe que está lá, anexada na assinatura da transação, a sua chave. Vamos ver isso aí, eu vou comentar mais logo mais. O usuário, que não sabe que o dispositivo tem esse firmware malicioso, ele insere então a sua seed phrase, a sua chave nesse dispositivo malicioso e vai assinar uma transação de Bitcoin. Eles acreditam que isso é seguro, porque eles estão assinando air gap, que o seu dispositivo não está conectado a nenhum computador, apenas conectado à rede elétrica.
Então ele vai lá com toda, né, segurança do mundo, escrever lá as suas palavras de seed, né, mesmo que, sei lá, né, ou seja, não tem como extrair, né, a seed de lá, ele acha. Agora é hora de fazer uma transação de Bitcoin, né, na nossa carteira de Bitcoin. Vai lá, entra na Sparrow, no caso. Send some Bitcoin to ourselves. Vai enviar um pouco de Bitcoin. For the attack to work, all Darkskippy requires is that we sign a 2-input Bitcoin transaction. Para que o ataque funcione, aí, isso que é uma coisa que mudou, né, muito. Esse ataque de exfiltração com nonce, depois a gente vai ver o que é isso, já existia, mas exigia com esse firmware, além de ter o firmware, né, zoado, o firmware com o ataque nele, exigia umas 60 transações para vazar, né, todo o segredo, porque são vários bytes de informação e não dá para colocar, né, na assinatura, pelo menos a gente achava, não dava para colocar na assinatura muita informação para vazar, né, toda a sua chave em apenas algumas poucas assinaturas. No caso, o que ele fala que tudo o que o Darkskip precisa é uma transação com dois inputs. All Darkskippy requires is that we sign a 2-input Bitcoin transaction. Isso. Uma transação que tenha dois inputs, né? Duas entradas. Com uma dessa é suficiente para eles extraírem aí a sua seed, né? Conseguirem exfiltrar a seed do dispositivo, mesmo ele estando totalmente offline o tempo inteiro, vai vir na assinatura da sua transação. Aí, né? Ou seja, finalizing the transaction for signing, we load the partially signed Bitcoin transaction into our malicious hardware wallet. Ó, aqui ele tá, né, pegando, por exemplo, deixa eu mostrar aqui na Sparrow, né, uma transação de Bitcoin, aqui eu tô com um teste, por exemplo, deixa eu ver aqui, aí, tá aqui, né, eu escrevi isso aqui para Darkskip, no caso é só um input, né, então seria menos possibilidade, mas acho que com duas transações com um input eles conseguem também extrair. Eles precisam de duas, né, assinaturas, parece que essa é dois inputs, né, dois script SIGs. Então você vê aqui, né, a minha transação, antes de assinar, o que eu tenho é a versão da transação, aí aqui o número de inputs, né, no caso um input apenas, aqui o meu input, ok? Número de outputs, número de saídas, e aqui a minha saída, chave pública, né, para onde eu vou enviar, e no caso tem um lock time aqui também, né, que você vê que é o bloco do momento, né? Se eu quiser eu posso desativar, tá aqui disable, né, o lock time absoluto, aí eu venho aí, você vai ver, tá 000, não tem mais lock time. A mesma coisa, eu posso mudar a versão do header, aí também vai mudar, né, aqui embaixo a versão do header. Esse é o hex, né, essa aqui é a informação da transação que a minha carteira de hardware vai pegar, né, e vai pegar essa informação, vai falar, ok, eu vou assinar ela, né, de acordo. E aí, né, é isso que ele está fazendo. Ele está pegando essa informação agora, colocando na carteira hardware, no dispositivo de assinatura que tem o firmware zoado, né, o firmware do atacante, malicioso, vai assinar e vai carregar a transação de volta, né, lá na nossa carteira de Bitcoin, e vai poder transmitir ela tranquilamente. Tudo parece normal aí, né, sem nenhum problema. Vamos ver o que o atacante vê. O atacante está de olho na mempool buscando, né, um watermark, buscando transações entrantes que tenham um watermark, uma coisa particular que só ele sabe, né, que é relacionado com o ataque, aí, com as carteiras que ele colocou, com o firmware, né, com o software que ele distribuiu. Aí ele encontrou, tá vendo? Depois de um tempo, quando ele encontra, né, a transação, começa o ataque. Aí é um algoritmo parecido com o canguru do Pollard que tenta inverter aí. Aí você vê. Nonces de baixa entropia. Depois de algum tempo, eles encontram aí o primeiro nonce. E aí depois de mais um tempo, segundo nonce.
E com esses 2 nonces, o que é o nonce? A gente vai ver. Ele consegue exfiltrar as 12 palavras aí The entire 12-word seed phrase in just a single em transaction apenas uma transação. using the Bitcoin blockchain as the communication channel. As the attacker, we can now Ele utiliza, né, a blockchain, a própria blockchain do Bitcoin, como canal de comunicação, né? O atacante está ali observando a blockchain do Bitcoin em busca, né, das transações feitas com o firmware que ele criou aí para, né, exatamente extrair os segredos de vítimas de vídeo. these seed words and steal the funds whenever we decide is best. Dark Skippy is covert. E agora, né, isso é importante também se saber, né? Esse ataque pode estar acontecendo sem você saber, né? E o atacante, né, ele pode decidir naquele mesmo instante extrair os fundos, como ele pode esperar, né? O ideal, na realidade, um ataque desse tipo é esperar, porque, né, quanto mais você espera, mais chance de mais gente baixar o software comprometido, criar sua seed ou importar sua seed nesse software comprometido e vazar ela, né? E vazar ela com o tempo, fazer várias transações, inclusive até mesmo para confirmar esse vazamento algumas vezes, ok? Então é meio... É um ataque bem preocupante, né? Preocupante porque muda, assim, um pouco das assumptions, né? Das assunções de segurança que a gente tinha ao utilizar algo offline, air gap, totalmente. Vamos ver, igual fica tranquilo aí que não é o fim do mundo, hein? Não acabou com air gap, não é o fim do mundo. Vamos ver, a gente vai ver como mitigar. On stateless signing. E aí ele fala, é difícil de detectar, né? É difícil de detectar e funciona até mesmo em dispositivos de assinatura que, né, stateless, que não, como o Seed Signer, que não guardam, né? Não armazenam o segredo. All your questions and provide a detailed explanation of the attack. Vamos lá, vamos entrar então no darkskip.com, né, para ver aqui o que eles escrevem sobre o Darkskip. Tá aí o disclosure, né? Eles estão falando aí, mostrando o ataque para que as pessoas saibam que ele existe, né? Se não se soubesse que ele existe, seria ainda pior, né? A gente teria aí seria um zero day, né? Seria, se fosse um grupo, um black hat, né? Um grupo de hackers com intenções negativas, com ladrões, eles não publicariam isso aqui, né? De nenhuma forma, eles estariam utilizando, né? Atacando, essencialmente, fazendo aí, né, esse ataque. Vamos lá, com o Darkskip, isso tá aqui, a gente já viu isso aí. Esse ataque foi descoberto e discutido, né, no contexto de dispositivos de assinatura de Bitcoin, hardware wallets, mas ele é aplicável, né, a coisas fora do Bitcoin que dependam também de ECDSA, assinaturas ECDSA. É uma falha, né, dentro desse tipo aí de assinatura, que é a requisitar, ele necessita uma informação aleatória adicional, não aleatória, desculpa, arbitrária, né? É aleatória, na verdade, uma entropia, né? Um nonce, alguns bytes de informação que não tem nenhuma relação, né, com a sua transação, com a sua chave pública, com nada disso, e precisa ser bytes diferentes para cada transação, geralmente ele utiliza, né, então essa, não é uma falha, né, mas essa condição, né, desse tipo de assinatura no Bitcoin, para ali, dentro desse espaço aí onde ele pode inserir informação arbitrária, né, que não muda, ou seja, o atacante pode inserir qualquer informação lá e vai ser uma transação válida. Então ele pode inserir informação, né, que você não gostaria que saísse do seu dispositivo nesse campo aí ao fazer a assinatura. O mesmo pode acontecer com qualquer dispositivo, né, que faça de assinatura, não só Bitcoin, né, ou qualquer carteira, ou qualquer, enfim, né, pode ser outras moedas. No caso, aqui, como o canal de comunicação, né, é o Bitcoin, então é a blockchain, né, é a rede Bitcoin, o protocolo, então tem aí uma, sim, necessidade, mas você pode usar qualquer outro protocolo de comunicação, né, para extrair o segredo dessa forma, se assim o desejar. Darkskip, então, é importante, né, que o dispositivo de assinatura seja corrompido através de firmware malicioso, né? Por enquanto, ainda não foi visto aí, né, em ataques reais, apenas nessa demonstração aqui. Anteriormente, né, a gente pensava
que era necessário dezenas, né, de assinaturas, transações, para que um dispositivo de assinatura malicioso vazasse sua seed secreta para um atacante, né, fazendo aí, anexando de maneira oculta essa informação, né, nos nonces dentro das assinaturas da transação. A gente mostrou que isso pode ser feito com apenas 2 assinaturas, apenas 2 inputs diferentes, né? Você consegue essa informação através desse ataque, né? Se você estiver utilizando o firmware, né, malicioso. Você só usar uma vez uma hard wallet maliciosa já é suficiente para perder tudo, né? Inclusive outra vez. Por isso a importância de mostrar esse ataque neste dispositivo, porque esse dispositivo, primeiro, né, se você deixou ele na sua mesa com um micro SD lá, com o firmware, né, legal, que você usa, que você baixou, confirmou, é do seu desenvolvedor de confiança, não tem esse ataque. A Seed Signer não tem esse ataque, né? A Seed Signer original, entre aspas, né, do repositório original, que é um projeto open source, né? Então ela não tem. Mas, se você tem o seu dispositivo aí aberto, alguém pode ir lá, trocar o micro SD, colocar o firmware malicioso, e como é um dispositivo stateless, né, que você carrega a sua seed cada vez que você, né, inicializa o seu dispositivo, o seu uso, você vai então, né, no caso, mesmo uma vez alguém deixou um dispositivo comprometido lá e você usou ele, achando que era o seu, né, achando que era o firmware correto. Se você usou ele, né, expôs e assinou uma transação, chances aí com esse ataque, se você utilizou, que você exponha aí a sua seed, né? Então, por isso é importante, né? Eu acho que eles usaram esse dispositivo por ser open source e por ter essa falha grande, né? De que todo tempo você tem que estar inserindo a seed num dispositivo que você não verifica o firmware cada vez que você faz o boot, né? Que você liga ele. Então, tá aí. Então é muito, né? É um ataque que é importante que usuários dessa carteira saibam que existe para se cuidarem mais ainda, né? Se antes tinha preocupação de ataque de evil maid, né? Que a gente chama empregada malvada, né? Que a empregada seria, digamos, a agente, né? Do criminoso que foi paga ou foi extorquida ou algo, né, para atuar, né, fazer esse ataque, fazer essa mudança rápida, né, aquela pessoa que tem acesso, aquela pessoa invisível, né, dentro de empresas, dentro de casa, tal, que tem acesso a esses lugares e que, né, trocar um micro SD, fica muito fácil. O ataque, né, você troca um micro SD e deixa lá o dispositivo na mesa e depois é o usuário mesmo da carteira que vai fazer aí, que vai expor sua seed mesmo air gap, que isso que é o diferente, né, desse ataque. É isso aí. Aí ele fala, a hardware wallet X está afetada. Ele fala, Darkskip não é um ataque contra qualquer hardware wallet, né, em particular, dispositivo de assinatura em particular, ainda não foi visto por aí, né, só ainda nesse teste desse grupo. Mas, né, é um método geral aí que um dispositivo de assinatura malicioso poderia usar, né, para roubar os seus fundos. Ele explica qual é o método, mas não existe ainda software aí, né, por aí rodando, a não ser esse que eles criaram com a Seed Signer, porque eles é open source, né, porque é um projeto open source e era fácil de fazer, né, não tem bootloader, não precisa abrir o dispositivo, não precisa fazer um monte de outras coisas complicadas, né, para inserir esse firmware malicioso no dispositivo do usuário, que pode cair, né, como um peixe e assinar uma transação aí que vai enviar para blockchain do Bitcoin, para o protocolo, vai enviar aí a seed, né, para o atacante, como a gente viu. Enquanto você estiver usando um dispositivo genuíno, né, original, com firmware honesto, então, né, esse ataque não deve estar acontecendo. Idealmente, né, verificar firmware open source contra as chaves públicas do seu vendor, né, da pessoa que vende a carteira, do fabricante. E muitos dispositivos já fazem isso automaticamente. Então,
no caso, né, poderia ser que a empresa é maliciosa também, né? Ou que a empresa foi atacada e o firmware que eles mandam para todos os clientes tenha esse ataque. Isso também é uma possibilidade, né, que a gente não pode eliminar aí do nosso modelo de ameaça, mas é uma possibilidade menor, né? Você já tem muita reputação em jogo, né? Não é tão simples assim, né? Você desaparecer, você pode roubar todo esse Bitcoin, mas desaparecer, né? O seu corpo ainda está lá, a sua empresa, enfim. A sua reputação, né? É importante. Então tem esse lado, né? Da coisa. Você deve garantir, né, que ninguém tenha a oportunidade, né? Importante, né? O mais importante aqui, acho que para levar deste ataque, né, é que é muito importante que o seu dispositivo, né, de assinatura, o dispositivo que você usa para carregar sua seed, para assinar transações, você deve cuidar dele muito bem, né, e evitar que tenha acesso de terceiros. Além disso, você deve evitar, né, instalar qualquer software. Verifica bem, vê que é do seu desenvolvedor de confiança. Se você sabe, entende, né, de código open source, talvez valha a pena para o dispositivo que você use ler o código mesmo, fazer você mesmo, compilar você mesmo do repositório, né, original, e inserir isso no seu dispositivo, né? No caso, eu estou falando isso para Seed Signer. Tem alguns dispositivos, acho que a Coldcard, a própria Keystone, Trezor, acho que eles podem permitir, mas é avançado você usar o seu próprio firmware e vai ter vários avisos, né, que você está usando um firmware que não é original, que não é... Mas se você fez, né, de acordo, você mesmo compilou de um repositório open source e tal, você vai aceitar. É legal que tenha essa informação, porque se for alguém tentando te atacar e você estava tentando, né, utilizar o firmware original, né, o oficial, você vai receber lá um aviso que na Seed Signer, infelizmente, né, não existe, porque não tem um bootloader, não tem algo lá que está verificando o que aquele microcontrolador está usando para fazer boot e se é dentro de uma regra que a gente pré-definiu, né, na fábrica. Não tem isso, né, na Seed Signer, né, nesse dispositivo, a Seed Signer, para quem não conhece, é um dispositivo muito legal, muito bom, projeto top demais, mas tem essa falha. A mesma coisa com a Crux, né, também. Então você tem que cuidar mais, né, quando você utiliza esses dispositivos de assinatura, faça você mesmo tem que, né, ser o seu bootloader lá. Você tem que, sei lá, eu depois desse ataque aqui, eu queimaria cada vez, antes de usar, eu pegaria um software, eu teria ele armazenado em algum lugar, criptografado, um firmware de confiança, né, que eu confio, que eu sei que não tem esse ataque. E depois a gente vê que dá para verificar, talvez também isso, a gente pode verificar e aí depois, né, utilizar ele mais para frente, até precisar atualizar, e você faz a mesma verificação, né, na atualização que você quiser, e aí você guarda ele para ter, e sempre queimar um novo microSD quando você for usar, né, é uma maneira de mitigar. Isso aí, então é isso aí, o importante é que você garanta, né, que ninguém tem acesso ao firmware do seu dispositivo entre usos. Outra coisa que você pode fazer, né, é o microSD que você usa na Seed Signer, separar ele do dispositivo, né? Por enquanto, até hoje, ainda não tem algo no dispositivo em si, né? Mas também, como é que chama? O prêmio for grande o suficiente, alguém pode até tentar, né, fazer algo que, quando tem um microSD inserido, ele inicializa, não do microSD, mas de outra memória que está lá embutida, mas só quando tem microSD inserido, a memória embutida é reconhecida, por exemplo, quando inicializa o dispositivo. Coisa do estilo, para parecer que está carregando o microSD, quando na verdade está carregando essa memória lateral ali que está embutida na própria placa, que você não percebe, não vê, né? Tá lá. Enfim, né? Isso é um exemplo aí, outra vez. O mais importante é você realmente cuidar aí do seu dispositivo para que ele não seja alterado, que o seu microSD, né, não tenha esse firmware malicioso. Vamos lá, como funciona? Primeiro a gente precisa aqui, né? Isso aqui é legal, vamos dar uma olhada nesse aqui. Vamos revisar um pouco o nosso conhecimento de ataques contra dispositivos de assinatura, né? Isso é muito legal, é importante a gente, né,
a taxonomia de ataques de assinatura maliciosa, assinador, né? Signer malicioso. É muito útil a gente fornecer um pouco de background aqui nas maneiras existentes de um atacante de criar um dispositivo de assinatura malicioso. A gente colocou cada ataque aqui na taxonomia com o componente do algoritmo de assinatura que a gente deve se focar. Vamos relembrar que uma assinatura Schnorr com uma chave secreta X, vamos dizer, essa chama chave secreta X, chave pública X maior, então chave pública X é igual a chave secreta vezes G. Vamos lá. Ataque de seed pré-determinado. Esse aqui é bem, né? Esse é o que a gente conhece, que a gente mitiga, né? Colocando nossa própria entropia ou criando a nossa seed com uma seed picker e depois importando, porque, né? Se o ataque, né, está na pré-geração da seed, que aliás esse é um ataque mais, né? Como é que chama? Mais comum, talvez, né? Mais fácil de ser executado, que é que se você aperta lá simplesmente gerar uma aleatória, se tiver um signer malicioso, ele vai gerar, né, uma aleatória dentro de um range, aí, dentro de uma possibilidade de aleatoriedade muito pequena, relativamente pequena, né, em comparação a tudo que o Bitcoin pode. Ainda vai ser algo que não vai se repetir, porque vai ser grande, mas, sei lá, alguns bilhões de possibilidades, por exemplo, né? Se você tem, sei lá, 100 mil pessoas que caem, né, de alguns bilhões, é difícil que exista colisão, né, que se repita algum desses bilhões de possibilidades. Parece muito bilhões, né, de possibilidades, mas bilhões de possibilidades de seed podem ser facilmente, né, testadas. Pode ser feita a força bruta por alguma quantidade de tempo específica que encontra, né, sabendo que existem chaves nesse range, vão se encontrar chaves num possível futuro. O atacante, né, idealmente esperaria algum tempo, né, para fazer esse ataque, então se acumularia, aí de uma vez faria ataque bruto de todo esse range, né, numa data futura e extrairia os fundos de todo mundo, né, de uma vez, para evitar, né, que pessoas que caíram no ataque movessem os fundos. Chama ataque de aposentadoria, né? Esse é um ataque comum. Aliás, todos os ataques aqui são meio ataques de aposentadoria, idealmente, né? Porque se você... quando existe consciência de que está acontecendo, né? As pessoas se alertam e trocam, né, de software, não utilizam mais, mudam de seed, né? Enviam os fundos para outra seed, enfim, né? Tem vários maneiras de mitigar. E depois do fato também, se ainda não foi extraído, né, o fundo, você pode ainda se salvar, né, de repente. Tá aí, ó, ataque de XPub maliciosa, né? Ou seja, aí nesse caso a sua seed, ela vai gerar uma seed legal, vai fazer tudo lá bonitinho, blá blá blá, mas na hora de gerar uma chave pública, ao invés de gerar uma chave pública relacionada, né, com o seu segredo, vai colocar a chave pública, né, do atacante, e todos os fundos que forem enviados para essa chave serão enviados para o atacante, né, e não para a chave que está naquele dispositivo, ok? Tem aqui o outro ataque, né? É o nonce attack. Aí vamos lá, esses dois são, né, os mais simples. A chave, no caso aqui, a chave pública, a chave privada foi fornecida pelo atacante. No caso aqui, a chave pública foi fornecida pelo atacante e ambos têm o mesmo efeito, né? Que é você tá enviando fundos para uma carteira que é controlada aí por um terceiro remotamente também, né? Sem que você tenha consciência, que potencialmente pode ser controlada por um terceiro. No caso da XPub, não, né? No caso desse aqui, vai direto para o terceiro. Esse é um ataque mais fácil de você, como é que chama? Detectar, né? Porque quando for para o terceiro e você não conseguir gastar, você não vai, né? Quando você tentar gastar, primeira vez que você tentar gastar, você não vai conseguir. É por isso que é legal, né? Você testar, fazer todos os testes, receber, enviar, ver se funciona, né, o seu dispositivo de assinatura. A gente fala disso sempre aí, né? Vamos lá. Ataque de nonce, né? Nonce é essa informação, né? Um número que aparece uma vez, number ones, e cada transação, né, de Bitcoin, cada endereço, cada input que a gente utilizar, vai precisar de um nonce diferente. Existe hoje, né, uma implementação
que utiliza um nonce que é derivado da sua seed. Ou seja, cada endereço tem o seu nonce próprio derivado da seed para evitar repetir nonce, né? Porque a repetição de nonces é outro problema também, que pode chegar a vazar aí a sua seed, ou acho que até ou não pode, enfim, não lembro agora qual é o motivo, né? Eu não sou especialista em criptografia, né? Eu entendo um pouco aí do que a gente está aprendendo aqui na minha experiência de Bitcoin. Então, esse ataque de nonce pré-determinado, aí um assinador, um dispositivo de assinatura malicioso pode usar um nonce pré-determinado durante a assinatura, permitindo que o atacante resolva o segredo, a chave do segredo. Com o Bitcoin, né, geralmente usam chaves secretas derivadas, isso só permite que o atacante extraia chaves privadas individuais, né, quando os fundos estão sendo gastos. Significa que o atacante só pode roubar aqueles fundos, né, enquanto está acontecendo mesmo, porque ele consegue expor, novamente, com um firmware malicioso, né, não é o padrão, né, obviamente, tem que ser algo malicioso, que vai gerar uma transação válida, que vai ter no nonce, né, nesse campo aí da assinatura, vai vazar aí a chave privada daquele input, né? Daquele input. Então, o problema disso, né, é que a única maneira de roubar aí nesse caso é fazer replace by fee, né? Pegar aquela chave pública e enviar para a blockchain uma transação com uma taxa maior, né? E esse ataque pode ser mitigado, ele está falando usando protocolos de assinatura anti-exfiltração, né? No caso, ele chama aqui porque fica muito claro que está sendo executado esse ataque. E existe alguns protocolos, né, com essa função, né? Não é necessariamente ideal, né? Não é necessariamente algo que é necessário para que você não tenha exfiltrado aí a sua seed, ok? Mas são coisas que a gente está agora, né, aprendendo e vão ter que melhorar, né, para o usuário não ter que se preocupar com essas coisas. Hoje ainda sim a gente precisa ficar de olho. Com o tempo, né, vai estar dentro da própria interface várias verificações e coisas do estilo, como isso aqui, né, que já é implementado, por exemplo, na carteira Green, né? Green Bitcoin Wallet já tem essa implementação para evitar esse tipo de ataque, tá lá. Apesar de que, enfim, né, se o atacante teve acesso ao seu dispositivo, né, se o seu dispositivo está totalmente comprometido, não existe, né, protocolo que ajude, né? Especialmente em dispositivos que não armazenam a seed. Se o dispositivo tem um elemento seguro, armazena a seed, é mais difícil, né, executar esse ataque. É muito mais difícil, não é mais difícil pouco, é tipo exponencialmente mais difícil e improvável, né? A não ser que seja feito do fabricante, né? Aí seria algo mais, né, um nível estatal, digamos, poderia acontecer, mas enfim, isso ficaria muito claro, né, em algum momento, e não é, como se diz, não é algo muito viável, né, na realidade. Ficaria bastante claro, o Estado não, enfim. Vamos lá. Nonce Grinding Attack, esse é o que a gente conhece, né, que já falamos que precisaria de algumas dezenas de transações para, né, colocar os dados secretos na chave, fica publicamente, né, na blockchain, na chave pública, nos nonces públicos usados na assinatura, né, no caso, no nonce público usado na assinatura, fica lá. E, né, com um número grande aí de transações, o atacante, né, que fez esse firmware com esse ataque, poderia, né, recuperar a seed. Isso já foi demonstrado aí no passado. E agora tem o Darkskip, né, um novo aí, que o signer, dispositivo de assinatura malicioso, pode filtrar o segredo, né, sua chave privada, a seed, codificando a chave secreta em nonces secretos de baixa entropia e os usa, né, na assinatura. O atacante então pode usar um algoritmo como Polar Kangaroo Algorithm, que eu não conheço, para inverter os nonces públicos e extrair os dados. Unindo, né, alguns nonces secretos resolvidos, o atacante pode recuperar a seed secreta, né? Diferente
de ataques de nonce pré-determinado. Com o Darkskip, o atacante remoto, né? O atacante remoto não sabe o R, mas a chave privada, mas ela é pequena o suficiente que pode ser resolvida a partir de R usando esse algoritmo. Isso, né, é uma versão super carregada dos ataques de grinding, né? Você precisa de menos informação, né? O grind é trabalho exponencial, né, para colocar N bits de dado enquanto a extração é rápida. No Darkskip, né, inserir os dados é tão rápido e a extração demora, menos ainda, exponencialmente menor. Então é uma aceleração enorme, né, para esse processo aí de ataque, e o poder computacional, né, do dispositivo de assinatura, então, não limita esse ataque, né, não causa aí um estranhamento. Tá demorando muito para assinar essa transação aqui, né? Você, se você está assinando uma transação e começa a demorar muito para assinar, desconfie, não transmita essa transação, verifique aí o seu firmware que está tudo bem, né? Seria um sinal aí, a gente pode ver, né, a partir daqui, de que o seu dispositivo está com um firmware malicioso, alright? Vamos lá. Como funciona então? É importante, então a gente já fez aí o refreshment, né? A gente já viu aí um pouco aí das possibilidades, da taxonomia desses ataques. E vamos lá. Primeiramente, o atacante precisa corromper, né, o seu dispositivo de assinatura, né? Como a gente falou, um dispositivo de assinatura pode ser alterado para ter firmware malicioso carregado nele, para ter o software malicioso. O usuário pode, né, ser enganado para instalar esse firmware malicioso no seu dispositivo, ou o atacante pode construir dispositivos maliciosos, né? Pode ter aí, se você compra sua hard wallet, seu dispositivo de assinatura de um terceiro aí, que não é o fabricante, ou que não é algum revendedor oficial, aberto, né, e coisas do estilo, ele pode ter um firmware malicioso que tem aí esse tipo de ataque. E novamente, antes a gente falava, não tem problema, né? Se é air gap, se é offline, não tem erro, né? Pode ser, eu posso pegar qualquer dispositivo de qualquer pessoa e não vai ter problema. Era o caso, né? Talvez tenha algum zero day aí que a gente não conhece, outro ataque, outra forma de outro ataque de nonce aí parecido, né? Que a gente não conheça, né? Que já esteja on the wild, mas a partir de hoje, né, e para o futuro, é mais possível ainda que exista, né, atacantes. Então você tem que tomar mais do que nada cuidado, mesmo se o seu dispositivo for air gap, né? Então é importante aí você utilizar dispositivos que respeitam, né, a cadeia de logística e que entendem, né, que é uma vulnerabilidade grande, né, entre que o dispositivo sai da fábrica, chega até você, que tenham um bootloader, que tenham, né, prevenções aí contra a utilização de firmware malicioso. Então, o firmware de assinatura malicioso utiliza uma função de assinatura diferente da Schnorr normal. Ao invés, né, de pegar nonces secretos aleatoriamente, né, de 32 bytes, são 32 bytes de informação, o signer malicioso deliberadamente usa um nonce secreto de baixa entropia, né, fraco, que é uma porção da sua seed secreta que está sendo exfiltrada. O signer, então, malicioso usa os primeiros 8 bytes de uma seed de 12 palavras, né? No total aí 16 bytes, essa seed é isso, para o primeiro input, né? Ou seja, uma seed de 12 palavras tem 16 bytes no total, ele consegue extrair ela em 16 bytes no total. Para o primeiro input do nonce da assinatura, e usa os outros 8 bytes para o nonce, o segundo, né? O nonce do segundo input da assinatura. Então o atacante escaneia a mempool
em busca de transações com assinaturas afetadas produzidas, né, pelo assinador malicioso. Ao detectar essa transação, o atacante executa um algoritmo como o algoritmo canguru do Pollard, que aí daí vem o nome, né, o saltarino obscuro, nos nonces públicos da assinatura para resolver os nonces secretos. E uma vez resolvidos, o atacante, né, concatena os resultados para reconstruir os 16 bytes de entropia que o signer malicioso estava tentando exfiltrar, né, tentando sacar aí da sua carteira. Essa é a versão, né, mais rudimentária do ataque, mas um atacante sofisticado, né, pode melhorar ele, então, para que possa extrair a seed. Isso pode ser feito blinding the nonce, como é que fala? Ocultando o nonce com uma chave controlada pelo atacante no dispositivo malicioso. Ele tem uma chave, né, do atacante que vai deixar, ou seja, vai parecer que é uma informação que não não tem nada a ver com esse ataque, que é realmente aleatório. Na verdade, é apenas é a informação criptografada, né, blinded, que só o atacante com a chave, né, ele vai conseguir trocar, né, recuperar a informação original. Além disso, as transações afetadas podem ser marcadas para que o atacante possa identificá-las facilmente on-chain. Então, um atacante que corrompe um dispositivo de assinatura, ele vai ficar buscando on-chain até encontrar uma transação marcada, com uma marca da água, vai então unblind, revelar, né, e inverter os nonces de baixa entropia para então saber, né, conhecer a seed secreta mestre. Então ele vai esperar, né, idealmente, um atacante experiente, né, vai esperar para roubar fundos quando decidir que é melhor, né? Não vai ser automaticamente rodou mané só de colocar, porque, né, você quer que o usuário se sinta seguro, né, que ele sinta que ele pode mandar para lá uma fortuna, que ele não tem, que ninguém pode, né, extrair o segredo dele, porque ele está offline, está air gap. E não é o caso, né? Não é sempre, como a gente viu aqui, né, que você está offline air gap é 100%, né, seguro, porque a própria rede Bitcoin, né, é um protocolo de comunicação, né, imparável. E você vê, eles estão utilizando a própria rede Bitcoin, né, para extrair a sua seed de maneira oculta, de maneira secreta, através de um dispositivo de assinatura corrompido. Então, o ataque não é fácil de detectar e é difícil de determinar, né, o que aconteceu forensicamente. Aí as vantagens, né, é covert, é oculto, não é prático de detectar, não tem canais de comunicação adicional, ou seja, você não precisa conexão à internet no dispositivo em si, né? A informação vai ser exfiltrada na transação assinada, né, no script SIG, né, no código de destravamento da sua transação, né? Tá aqui, você vê a transação antes de assinar, tá aqui, né? Você vê aqui a transação de assinar, só tem chave pública, o input, né? O input 0, o output, tá aí o output 0, né? E tá aí. E quando você assina, muda aqui, versão, né? Aí o input, tem um input, tá aí o input, né? E aqui o script SIG. Nessa, né, aqui é assinatura é um bloco grande, você vê muita informação, né? E aqui, junto com essa informação, vem aí 16, no caso 8 bytes, né, por cada input de informação de nonce que é utilizada pelo atacante, né, para extrair aí os fundos. Tá aqui nesse bloco aqui de informação, ele vai pegar esse bloco de informação, né, 2 blocos desse, né, o input 0 e o input 1, script SIG dos 2 inputs, com esses 2, né, blocos de informação, vai fazer o algoritmo lá que eles falaram e vão extrair, né? Tá ali, tá na rede Bitcoin, né? É transmitido para a rede Bitcoin diretamente por você mesmo. Então funciona, né, contra dispositivos stateless,
né? Por exemplo, né, dispositivo como o seed signer, que não guarda a seed, o ataque pode ser executado em uma única transação, né, que tem apenas alguns inputs. Se ela tem alguns inputs, você pode também mitigar isso aqui fazendo transações só de sempre um input, nunca mais de um input. Talvez, né, isso ajudaria para se você fosse comprometido. O ideal é não, né, tá rodando o firmware comprometido. Exfiltra, então, o segredo mestre, né? Ele vai mandar a seed, toda a wallet, né? Não é só uma chave privada de um endereço, né? De um script de assinatura lá. É de toda a sua seed words. Com ela, né? Com essas palavras de recuperação, você consegue, inclusive, né, gastar tudo, todas as outras transações, não só dos endereços relacionados com aquela transação específica, e afeta todo usuário, né, de dispositivo malicioso, inclusive aqueles que colocam sua própria seed, ou seja, não tem a ver com a seed fraca, né, não tem a ver com uma seed gerada no dispositivo. Mesmo que você tenha gerado a sua própria seed, com esse ataque, né, ela pode ser extraída aí do dispositivo mesmo offline. A gente já viu. Tá aí. Alright, tá aqui. Como ele descobriu o Darkskip, né? Foi descoberto pelo Robin Linus numa discussão aí do Twitter. Investigaram o ataque, né? E conseguiram fazer isso aí. O que o Linus falou que era possível, né, de ser executado, era de fato executado. 16 bytes C, sem reutilização de endereço. Atacante. Tá aí, tá isso aí. Olha o link que o BTC tá falando. Tá aí. Isso aqui foi. Ele publicou, né, essa possibilidade em dezembro de 2023. E, né, demorou algum tempo para eles conseguirem, né, provar ou fazer aí um negócio. Como é que chama? Isso aqui, né? Um teste. Executar o ataque realmente, né? Fazer isso aí. Mitigations, vamos ver o que eles falam para mitigação aqui, né? Técnicas de mitigação. Security Defense, defesa de segurança de hardware, né? A primeira mitigação é você utilizar, não, né? Prevenir que firmware malicioso seja carregado no seu dispositivo. Nem todos os dispositivos de assinatura fornecem esses recursos de segurança, né? Que inibem, que não permitem o carregamento de firmware malicioso. Então a gente tem várias técnicas de hardware, como Secure Boot e Lock GTA Interface, né, o bootloader lá. Você também fazendo acesso seguro ao seu dispositivo, colocar ele num cofre, esconder ele muito bem, né, lugares secretos, cofre, ou até, sei lá, você pode utilizar como é que chama? Bolsas, né? Que dá para ver se alguém mexer com ela, né? Dá para ver que alguém mexeu, abriu o dispositivo e aí você, né? Mas enfim, ele fala que não, isso é menos, né? Reproduzível, builds, né, de firmware que são assinados pelo fabricante e são reproduzíveis, né? Isso ajuda muito também. Né, reproduzível com o código open source, né, no repositório deles, para você ver que o fabricante está assinando é de fato o mesmo firmware que está lá, aqui público, sob escrutínio de, né, todos os desenvolvedores e pessoas capazes que podem analisar, avaliar esse código, né, de firmware para ver que não tem, né, pelo menos que não tem esse tipo de ataque. Ele fica claro, né, se você vê o código lá, se você daria para você ver claramente, né, porque ele muda, né, a assinatura, como ela é feita, né? Como é calculada, o nonce e tal. Enfim. É isso aí, então, né? Essas são as mitigações do nosso defesa do hardware. Ele tem aqui algumas mitigações baseadas no protocolo, né? Uma delas é o protocolo anti-exfil, que não é algo... Tem a Jade e a BitBox tem isso aí, né? Só para SDSA, mas também estão fazendo protocolo para Schnorr, né? Schnorr também tem essa vulnerabilidade. Eu achava que era só SDSA, mas parece que Schnorr também. Nonces determinísticos, verificando. Esse aqui, né? Eu acho que talvez é o mais interessante, né? O que a gente pode fazer uma vez
que é verificar, né, com uma hardware ou com software que a gente já confia, pegar, inserir uma seed, mandar alguns fundos para ele e criar uma assinatura válida ali, né, com 2 inputs até, né, ou com um input suficiente. E aí você vai criar uma assinatura. Ok, você tem lá a sua assinatura e você vai no seu dispositivo que você desconfia, ou novo que você vai começar a usar, né, para ver. Importa essa mesma seed nele, uma seed de teste, eu tô falando, não a seed que você vai usar de fato, seed de teste, e gera uma assinatura, né, no dispositivo e faz uma comparação, né, entre os 2 dispositivos, né? Se o seu dispositivo não está utilizando nonces determinísticos, que é algo que é utilizado, né, por vários dispositivos de assinatura, carteiras, tal. Ou seja, geralmente as carteiras que estão, né, rodando esse nonce determinístico, elas vão gerar sempre, a partir derivado da sua seed, né, da sua chave privada, ou até mesmo da chave pública, não sei de onde ele é, mas não importa, derivando, mas da informação que é só da sua carteira, ele vai derivar um nonce específico, único, e sempre vai derivar o mesmo nonce, toda carteira que utilize esse protocolo. Então, se estiver fora desse protocolo determinístico, você tem aí uma indicação, né, de que o seu firmware tá, ou seja, se ele gerar uma transação diferente, né, uma assinatura de uma transação diferente para ser transmitida para a blockchain, você deve, né, então, desconfiar, verificar melhor se você está realmente utilizando um firmware de reputação e não, né, um firmware malicioso. Não, ok? No caso, né, ele fala, né, o risco, né, de fazer isso aí, de verificar para cada assinatura, é que você vai precisar utilizar outro dispositivo para acessar a chave secreta, né? Ou seja, como eu falei, você tem que importar na Sparrow, por exemplo, e na sua hard wallet. O que eu digo é, quando você instala o firmware, somente naquela primeira vez, né, você faz um teste com essa seed de teste. Inclusive, você pode guardar essa seed de teste só para compor transações desse tipo, transações de teste que você nunca vai enviar para a blockchain de fato, né? Até tem uma seed aqui, um vídeo da Samurai, como é que chama? O offline online da Samurai, né? Utilizando com a Sentinel. Tem uma carteira lá, se você quiser, você pode utilizar ela. Importa essa seed, já tem lá 840 e poucos satoshis. Não transmite esses satoshis, porque é idiota, não faz sentido. Você não tem, acho que, para você realmente enviar uma transação real lá, até sets para um fee suficiente. Mas o legal é que você pode testar, gerar transações, né, assim, e ver o que o seu dispositivo, né, de assinatura vai oferecer, né, como possibilidade de transação. Então você pode utilizar, de repente, essa seed que já tem fundos, que é pública, para fazer, né, esses testes e ver, né, se o seu dispositivo Sparrow e o dispositivo de assinatura que você está querendo testar, por exemplo, na Sparrow que você confia, acredito, Sparrow, Electrum, ou, né, o que seja, o que você faça aí, né, mesmo tipo de assinatura, gere essa assinatura, né, exato, e aí você confere, né, que a assinatura que você conseguiu com a sua carteira, que você confia, que você conhece, que você sabe que não tem esse ataque, gera a mesma assinatura que o dispositivo novo que você quer testar. Ok? Não é muito prático, né? Mas é o que está tendo, por enquanto. Ele está falando. Nossa recomendação tá aqui, o que eles acham que deveria ser feito, né? Randomização do hash do nonce. Já tem aí uma proposta para isso. Isso aqui, né? É algo que também tá aqui. São algumas opções aí, que essas mitigações, que eu espero, né, que no futuro elas existam. Eu não vou ler isso aqui porque pra gente é meio irrelevante, né? O mais importante pra gente é saber como mitigar para o nosso uso, né? Como a gente não vai perder a nossa seed, não como os desenvolvedores ou, né, do core ou do protocolo, né, vão resolver esse problema. É importante saber que sim, existe essa discussão, né, e que ela está sendo
levada em conta e levada a sério. Vamos lá. A Trezor, o que eles dizem aí sobre o Darkskip na Trezor? Primeiro, queria deixar vocês tranquilos, esse ataque não é relevante para dispositivos Trezor como firmware malicioso, né? Porque o firmware malicioso precisa estar pré-instalado no dispositivo. Isso não é possível. Também, né, não é possível atualizar para o firmware malicioso, porque todo novo firmware que é instalado na sua Trezor é verificado pelo bootloader, né, o loader, o carregador, né, inicial, que é pré-instalado na fábrica e que tem lá, né, a chave correta e só vai aceitar, né, ou vai verificar que é da chave para falar ok, ou senão vai te dar um aviso. O firmware, se não tiver a assinatura... inclusive, olha, eles não deixam, né? Se não tiver a assinatura correta da Satoshi Labs, não pode ser nem instalado no dispositivo. Talvez, acho que tem uma função avançada que você pode usar o seu próprio firmware, mas é avançado, entende? É para desenvolvedores, no caso, seria isso. Para o usuário comum, né, que não está, né, muito ocupado, é fechado, é só o nosso, né, o da Satoshi Labs, que é válido. Isso significa que a única pessoa que pode, né, lançar aí um firmware malicioso como esse é a Trezor em si, a Satoshi Labs. No entanto, cada firmware que eles fazem release é open source, né, totalmente transparente. Então todo mundo pode verificar que não tem nenhum backdoor. O firmware, isso é meio, né, obviamente, se não é reproduzível, né, não é tão assim, né. Você vê o código lá, pode ter outro repositório que vocês usam, né, para o firmware que vai no dispositivo dos usuários. Mas eu não acredito que é o acaso, acredito que sim, vocês utilizam, né? No caso, a Trezor sim, né? Não precisa se preocupar sobre o Darkskip e ataques similares, né? No caso da Trezor, inclusive se, né, alguém tiver acesso a Trezor, né, o firmware, conseguir a chave da Trezor e colocar algo malicioso, provavelmente vai utilizar outro ataque, né? Não vai ser o Darkskip, vai ser algo mais simples, né? Mais fácil. É mais fácil extrair, porque você tem um canal de comunicação com o... você pode, né, se comunicar com a própria Trezor. Né? Imagina que você ferrou o Trezor Switch, né? Você tem a chave da Trezor. Tem o Trezor Switch, tem a Trezor, tem tudo, né? Tá comprometido. Então tá comprometido, né? Todo o ambiente da Trezor. Seria mais fácil, né? Talvez, do que algo assim, né? Como não é AirGap, né? Como não é algo AirGap. Inclusive, por isso eles não usaram, né, Trezor ou nem a CodeCard ou outro, porque são dispositivos que têm maior segurança, né, na instalação do firmware. Então, isso já, né, tira muita dor de cabeça aqui dessa possibilidade. O Jorge aqui, ó, olha, mas para fazer o demo do ataque num projeto de free open source... Por que fazer, né? Por que não fazer nos grandes, né? Como o Trezor ou Ledger? Tá aí, tá explicado, porque não dá para fazer, né? E se eu estou fazendo demo de uma vulnerabilidade do telefone que funciona em todos os modelos, eu vou usar o iPhone, né? Não um Android de third party. Mas é exatamente, né? Esse é o negócio. Porque não funciona em outros dispositivos, porque tem, né, um bootloader que aceita o firmware assinado pela chave específica, como eles explicaram lá. Eles foram, né, atrás do mais fácil, mais trivial, e é uma boa coisa, na minha opinião, né, que o usuário da CineSigner entenda que existe esse risco e não, né, confie em firmware que vem aí de terceiros, de vendedores de Pi, né, do Raspberry Pi Zero, especialmente esses que vendem, né, com o propósito de te vender como carteira de Bitcoin. Se você compra numa loja lá da Raspberry Pi, e aí você pega um micro SD de outro lugar, e você baixa o software do repositório original, porra, perfeito. Provavelmente você não vai ter, né, esse ataque no projeto. Mas se você compra de um terceiro que vende, sei lá, no Mercado Livre, carteira de Bitcoin, CineSigner, ou que seja, tem chance, né? Ou seja, se você, né, compra o pronto para usar, né? Prêt-à-porter, pronto para usar, você não quer fazer nada, tem chance de você tomar, né? Tá aí. Olha lá, tá falando. A mitigação é simples, né?
no caso da Seed Signer, ou qualquer, na verdade em qualquer, né? É você ser proficiente e baixar e verificar, né, que você tem uma boa cópia do release, né, do lançamento. Tá aqui, ó, o Omar aqui fala, a questão aqui é que é uma confusão entre firmware e sistema operativo. Não, o firmware é o sistema operativo, Seed Signer, né? É a mesma coisa. Ah, é verdade, que a Seed Signer não é um firmware, ela tem todo um Debian lá, né? Ela é muito mais... tem muito mais superfície de ataque, né? Pelo que eu percebi, o microSD contém tudo. Se corres um SD, né, com esse malware, tá ferrado, é verdade. Se verificar o software de instalar no SD, está bem, não há de todo perigo. Isso, não tem perigo, realmente. A Seed Signer em si, né, se você fizer tudo corretamente, Seed Signer não é um projeto malicioso. Muito importante, né, você entender. É um projeto seguro, né, não tem nenhum problema. Ou seja, é open source, é aberto, você pode realmente utilizar o firmware que você quiser, pode baixar, compilar do repositório deles, utilizar no seu Raspberry Pi, sem problema, né? A resposta da Seed Signer em si, da empresa, foi meio ruim, né? Eles falam, olha só, faz sentido que 2 ou 3 autores que estão, né, lançando uma nova empresa de hardware wallet, né, que a primeira coisa que eles fazem isso é dar uma porrada no projeto open source, abusando open source, já foi a estratégia de marketing do CoinKite, então por que não, né? O cara tá acusando os caras, nada a ver, né? Muito pelo contrário, eles fizeram isso, é bem óbvio porque eles fizeram isso, porque é fácil de fazer na Seed Signer, porque os usuários da Seed Signer devem ser avisados que existe essa possibilidade. Os caras deviam estar agradecendo, né? Os caras, apesar de ele acha que tem um conflito de interesse, eu não acredito, né? Eu acredito que ambos têm o mesmo interesse, que é desenvolver uma solução segura, né, para o armazenamento de chaves de Bitcoin, né, para o futuro. Todos os usuários de Bitcoin precisam disso. E se a gente não tem, né, tecnologias fortes aí para a gente fazer segurança da nossa chave, o Bitcoin não vale nada, né? Se ele é fácil de ser extraído assim, qualquer pessoa, né? Enfim, se a gente ficar escondendo as falhas ao invés de expor elas e lidar com elas, né, como homem, a gente não vai chegar a nenhum lugar, né, nesse espaço. Falando em homem, o Dudex aqui lá da Crux, ele fala aqui, né, uma maneira de verificar se 2 dispositivos estão gerando a mesma nonce, né, que é determinística, né, que isso aqui é algo que, ó, tá aí o Ed, também compartilhou isso aí. Uma maneira de verificar isso aí é assinar uma transação com os dois, né, com 2 dispositivos, por exemplo, e comparar as assinaturas usando Sparrow, né. Aqui estou comparando a assinatura da Crux com a Coldcard, por exemplo. Você vê, né, ele usou o Meld aqui para fazer, né, a comparação. Você pode usar o que você quiser para fazer a comparação, Excel também, ou Word, e depois comparar arquivos. E você vai ver que, né, ambos geraram a mesma assinatura. Significa que eles estão, né, se comportando como deveria se comportar e não estão extraindo, não fazendo exfiltração do segredo através, né, do script SIG, do nonce, né, no script de assinatura aí dos seus inputs, das suas entradas, da sua transação. Você pode, né, tá aqui, por exemplo, ele usou, você pega uma que você confia, que você conhece, ou que você até compilou o código, ou o que seja, pega uma que você tenha muita certeza de que tal, e outra que você está um pouco mais na dúvida, e faz esse teste para ver se ambas geram, né, a mesma assinatura para a mesma chave, né? Obviamente, você tem que ter a mesma chave, mesmo tudo, né? Mesmo tudo, se simplesmente utilizar um dispositivo diferente, se gerar uma assinatura diferente, alguma coisa aí, né, tá errado, não está utilizando, né, nonce determinística, que é, né, essa implementação mais normal aí, né, de como é resolvido o nonce, né, para as assinaturas no Bitcoin, é de forma determinística, se não está, né, fazendo aí funny business com a sua transação. É isso aí, eu já falei sobre isso antes, mas é legal, né, a ideia aí do Dex. Enfim, eu também, né, pensei nisso, mas ele escreveu aí na hora e marquei aqui pra gente mostrar.
Tá aqui, né? Uma coisa que justo saiu naquele um pouco depois, eu falei que tem a ver com isso aí, né? Que, por exemplo, a gente tem aqui, no caso, uma pessoa que está muito envergonhada de erros e falhas, e a gente tem aqui uma pessoa, né, que vê falhas como fonte de informação, reflexão e guia, né, para a gente seguir adiante. Tem um artigo aqui do Riordan, né, que fala um pouco sobre modelos de ameaça e Darkskip, né? Ele fala qual a diferença, né, da Darkskip, que ele permite que o atacante extraia o dado com apenas algumas assinaturas, ao invés de aproximadamente 64, que a gente conhecia no passado, né, como um possível ataque, né, o nonce grinding lá que a gente viu, precisava de 64 transações aproximadamente para vazar, né, a sua chave. No caso, né, do Darkskip, como a gente viu, apenas 2 é suficiente. Ele permite que o atacante extraia qualquer dado secreto, não somente, né, a chave secreta usada especificamente naquela assinatura, né? Ele pode, como ele falou, a seed inteira, né, não só a chave daquela que está sendo utilizada naquela assinatura. Então é bem diferente do que tinha no passado. Parece bastante ruim, né? É importante, né, que todos os fabricantes de dispositivos de assinatura prestem atenção. Ele fala, não é bem assim. Para decidir, né, quão importante esse ataque é para a gente precisa fazer, né, quanto essa ameaça é real. Primeiro, para usar o Darkskip, o atacante deve ter o seu próprio código, né, rodando no dispositivo de assinatura do usuário, na porção do dispositivo, né, que tem acesso às chaves secretas. Todos os dispositivos de assinaturas com reputação, né, os fabricantes, com exceção da Seed Signer, requerem que as imagens de firmware sejam assinadas. Então o atacante, ele teria que comprometer a verificação de assinatura do dispositivo ou modificar o hardware para instalar o código de ataque. Ou seja, teriam que fazer, né, no nível do hardware, né, tirar, né, essas barreiras que o fabricante coloca. Aqui esse nível de dificuldade varia bastante entre dispositivo, mas em todos os casos o atacante deve comprometer, né, então a cadeia de logística para instalar o ataque. Como eu falei, também pode comprometer, né, a chave do desenvolvedor, né, em assinar um software que parece válido, mas que na verdade não é assinado de fato pelo desenvolvedor, é apenas alguém que roubou a chave do desenvolvedor. O atacante então tem que interceptar dispositivos e reprogramar ou modificar eles, né, para começar. Segunda coisa, a realidade do espaço, né, do Bitcoin, é que ataques, que ele fala aqui como publicados pelo Janssen, ataques de engenharia social, né, no geral, são maneiras muito mais eficazes de roubar, né, Bitcoin das pessoas. Seja, né, ataque de fique mais rico rápido, compre minha shitcoin, ou até vender, né, Bitcoin por fiat, né? Quando você se sente atraído a vender Bitcoin por fiat, você está caindo aí num ataque de engenharia social, né, trocando escassez por papelzinho colorido. Esses ataques não requerem criptografia, não requerem interceptar, né, nenhum dispositivo, nada. Você envia voluntariamente os seus fundos para o terceiro. Além desses ataques de engenharia social, malware, né, num computador, no seu laptop, né, é a segunda melhor maneira de atacantes roubarem, né, o Bitcoin, conforto da própria casa, né? Você hackeia a carteira no dispositivo online, altera a XPub, e agora os fundos que forem enviados para lá vão ser enviados para o atacante, por exemplo, né? Se você gerar um novo endereço para receber e tal, enfim. Ou até mesmo, isso, faz uma assinatura que você pensa que vai enviar para um outro, vai para outro, tá lá. Então ainda mais, né? Ou carteiras hot, carteiras quentes. Ou seja, tem muitos ataques muito mais interessantes, o incentivo econômico, né, é muito maior para ataques mais simples. É isso que ele quer dizer aqui. Em terceiro lugar, o dispositivo de assinatura de hardware, né, os fabricantes, eles têm várias técnicas para proteger contra exatamente esse tipo de compromisso aí na cadeia de logística, porque já é algo que, claro, é importante de cuidar, então eles já sabem, né? O firmware é
é vulnerável, né? Ou seja, qualquer firmware vulnerável pode, né? Não necessariamente esse ataque, qualquer ataque possível, né? A pessoa tendo acesso ao firmware, né, controlando o software que você utiliza para interagir com a rede Bitcoin, ela pode, né, fazer qualquer... pode te comprometer, né, de qualquer maneira, de várias maneiras diferentes. Né? Então é importante utilizar o software original, né, oficial ou do repositório open source, se você souber, né, bem como verificar e compilar, né, fazer o binário para colocar no seu dispositivo. Aí ele fala, né, para evitar isso aí, as empresas, né, elas têm pacote que dá para ver se foi violado, né, se foi violado, chips serializados que podem ser verificados criptograficamente, né, enviando lá essa informação para o fabricante aí pelo site dele, né? Às vezes tem esses, né, verifique aqui, ou no software deles faz a verificação do dispositivo, é exatamente isso, é ver que não teve nenhuma alteração, né, no dispositivo. E tem gente que coloca epóxi, né, até usa solda ultrassônica, verificação entre componentes, né? Você tem componentes na própria carteira que vão verificar, às vezes o atacante teria que trocar lá vários componentes para evitar que a carteira, né, acendesse uma luz lá que tem algo errado com ela, enfim, não é fácil. As empresas, né, de dispositivos de assinatura sérias é uma das preocupações, né, do dispositivo, são exatamente isso, você não poder colocar qualquer software, qualquer firmware, né, nela. As recompensas para essa categoria de ataque devem ser muito maiores, né, que os ataques mais fáceis, para que os custos muito maiores e os riscos, porque você tem um risco muito maior de ser pego, né, também sejam justificados. Você tem que ter acesso físico, né, ao dispositivo, para poder, no caso, né, para poder fazer isso, com exceção, né, da Seed Signer e da Crux, né, dos projetos Faça Você Mesmo. Isso limita, né, a aplicabilidade desse ataque, dessa categoria de ataque, a, né, crime organizado, tanto governamental quanto extra-governamental. Ou seja, só, né, o governo teria realmente, ou o crime organizado teria realmente os recursos para, né, executar esse tipo de ataque, e talvez, né, fosse mais fácil a furadeira, né, que ficar fazendo isso aí. Né? Ou não, né, de repente, enfim. Proximamente precisamos falar sobre o alvo, né, se você tem um Bitcoin e você usa ele, né, utilizando um dispositivo de hardware, de assinatura de hardware ou alguma combinação de dispositivos, qual é a chance, né, do seu dispositivo específico ser comprometido por essa categoria de ataque no momento que você comprou ele? Como você pode se proteger pessoalmente desse tipo de ataque? Eu estou a salvo? Se seu dispositivo for Cold Card, Trezor Safe, né, 3 ou 5, Ledger, BitBox 02, Keystone Pro 3, BitKey e, enfim, acho que é isso, esses são os dispositivos, né? E ele chegou direto do fabricante ou de um revendedor autorizado na hora, né? Ou seja, não demorou muito mais do que deveria. Imagina, né? Demorou muito, aí você pensa, pô, demorou um mês demais, ficou aonde esse mês, né, inteiro? Ainda veio com a caixa meio aberta, né? Não chegou na condição esperada. Então é possível que esteja comprometido. Se, né, se chegou a tempo, chegou rápido, na condição esperada, grande chance, né, que o seu dispositivo não está comprometido. Tem 3, né, dispositivos usados comumente para quem esse threat, né, essa coisa é mais material, né, mais essa ameaça. Trezor sem elemento seguro, a Jade da Blockstream e a Seed Signer. Esse dispositivo, que a diferença de todos eles é que ele não tem elemento seguro, o Crux também, né, que ele não coloca porque acho que não é muito popular ainda no mercado americano a Crux, mas a Crux também entra aqui, né, porque ela não tem bootloader, até onde eu me lembro. Pode ser que no futuro aí eles sim, né, tá pensando já, o Dudex está pensando em melhorar isso aí. A Spectre do It Yourself, por exemplo, tem, né, para você ter uma ideia. É um dispositivo Faça Você Mesmo que tem uma verificação, tem inclusive uma verificação anti-phishing, né, lá no estilo Cold Card. Quando você inicializa ela, você coloca
ela vai te mostrando palavras lá relacionadas deterministicamente, né, com o PIN, né, com a seed que está armazenada lá. Não é nem a seed, desculpa, com o dispositivo específico, né, com o firmware, com o microSD. E se as palavras que estão lá forem diferentes, você pode ter certeza, né, que o firmware foi, quando você estiver inserindo o seu PIN, né, que você não está utilizando um dispositivo com firmware alterado. Então é importante ver, né, essas verificações de firmware na inicialização do seu dispositivo são importantes, ok? São importantes, não devem ser ignoradas. Por isso, ele fala que esses dispositivos aqui, então, são mais vulneráveis porque eles não têm, né, eles podem instalar esse firmware malicioso sem que fazer nenhuma alteração no dispositivo, no hardware, né, sem ter que ir lá na placa lá fazer alguma mudança. Qualquer outro dispositivo de reputação, né, diferente desse daqui, que não foi modificado fisicamente, se você instalou o firmware upgrade, né, o novo firmware, cuja assinatura você verificou, desde que você recebeu o seu dispositivo e observou, né, a alteração esperada no comportamento ali do novo firmware, o seu dispositivo não está comprometido. Desde que você verifique, né, que ele faz, você instalou um novo firmware, e ele alterou o firmware e tem as novas funcionalidades, está lá o que você queria, né, do novo firmware, tem grandes chances então que está tudo ok. E a Seed Signer? Ele fala, a Seed Signer foi usada para fazer essa demonstração, porque, né, não há Trezor sem elemento seguro OJAD, porque ela não necessita nenhum hacking, né, para trocar o firmware no dispositivo. É justo a gente dizer, né, que a Seed Signer é, portanto, o dispositivo de reputação mais vulnerável a esse tipo de ataque. Sim, e a Crux também. No entanto, mesmo com a Seed Signer, se você, né, montou o seu dispositivo, instalou o firmware cuja assinatura você verificou, é bem provável que você está seguro também, né? Claro, outra vez, eu falei, alguém pode depois trocar o seu microSD e tal, né? Você não consegue verificar sempre, né, o seu dispositivo. Se você deixar ele, né, exposto, alguém poderia, né? Ele fala, não posso fazer uma asserção de confiança, né, que você não vai estar comprometido, né, mesmo se você fez a sua Seed Signer, porque a Seed Signer usa, né, software de terceiros, usa mais software de terceiros que outros. E se você for alvo, né, do crime organizado, o board lá, né, a placa da Seed Signer inclui um firmware que é suficientemente complexo, né, embutido, firmware embutido, que você não altera quando você instala o software da Seed Signer no cartão microSD, ok? Então isso tá o firmware está embutido na própria placa e, né, esse firmware poderia implementar essa categoria aí de ataque, poderia de repente, né, influenciar o software aí da Seed Signer, está rodando em paralelo, fazer um ataque de side channel attack, né, que a gente chama, para alterar o nonce de alguma forma, né, fazer essa exfiltração ali através do script SIG, do nonce no script SIG, né, e juntando informação e extrair e fazer essa exfiltração por lá, né, tipo overwriting, fazendo um overwrite, né, das instruções do microSD. O que eu devo fazer agora? Se você está, né, preocupado, o que ele fala, né, o que a gente falou, a melhor mitigação realmente para entender, né, se o seu dispositivo está comprometido é utilizar ali, né, comparar assinaturas do seu dispositivo com outra implementação, né, que tem esse algoritmo específico que eles dizem que eles usam para o nonce. Né? Digamos que a Crux usa determinístico, e aqui no caso, né, Crux determinístico, eu vou buscar, ok, que outras carteiras que eu confio, né, que são open source, ou pelo menos fonte disponível, né, source available, não é free open source software, ou free open source software, né, de reputação, tal, que venha com um bom elemento seguro. E aí eu vejo, né, ok, por exemplo, no caso da Crux, ela usa esse esquema determinístico, não determinístico, e a Coldcard também. Aí né, o Dudex falou, vou testar, então vou pegar né, importar a seed na Crux, importar a seed na Coldcard, criar uma transação
e assinar e ver, né, que ambas tiveram como output lá a transação assinada final é igual. Isso te ajuda, né, a ver que não tem, né, comportamento de exfiltração, ok? Isso deve ser considerado uma mitigação avançada, né? Se você está com dificuldade, você não está entendendo o que eu estou falando, eu concordo com ele aqui, melhor não fazer, ok? Jamais faça isso com a sua seed que você vai usar, né, realmente. O ideal é utilizar uma seed de teste para não importar aí, porque esse é um tipo de ataque, né? Imagina tentando mitigar esse ataque, você insere a sua seed num dispositivo que exfiltra a seed de outra forma, né? Não dessa forma. Então cuidado, né? Não coloque a sua seed que está na sua hard wallet em qualquer lugar, né? Em qualquer hard wallet, em qualquer coisa. O ideal mesmo, né? Você verificar o dispositivo e depois usar a sua seed que você vai usar mesmo, ficar só naquele elemento seguro lá, né? Bem seguro aí no seu backup, nenhum outro lugar, ok? Multisig aqui resolveria, mas é uma mitigação, né, mais complexa, digamos, para um usuário simples, né, normal, não precisa isso aí. É isso aí. Alright? Ou seja, né, acho que chegamos aqui à conclusão. Ele fala que esse ataque é empolgante, né, do ponto de vista do nerd de segurança e criptografia, né? Realmente é um negócio, porra, impressionante. Em dois inputs, duas script sigs, lá 16 bytes, o cara consegue extrair toda a seed do dispositivo de forma oculta, que ninguém além do atacante sabe que isso está acontecendo, através do próprio protocolo Bitcoin, né? Muito bonito, né? O ataque é realmente elegante. Mas, né, ele fala, né, que isso aqui não muda realmente, né, o modelo de ameaça para os signers, né, de hardware, porque já temos, né, no modelo de ameaça a possibilidade de ter um firmware como é que chama? Comprometido, né, malicioso. Então você precisa cuidar realmente do que você instala no seu dispositivo de assinatura, né, é importante, ok? Então, mas isso já é parte do modelo de ameaça, né, na indústria de hard wallets. Alright? O melhor dispositivo de assinatura de hardware para você é aquele que você tem e usa. Há muitos tipos diferentes que podem todos ser usados para aumentar a sua segurança, especialmente, né, num setup multisig. Multisig ajuda, né, a mitigar esse ataque aqui também, né, porque é mais informação, né, não tem informação, você não tem, né, todas as assinaturas, teria que estar todos os dispositivos, né, comprometidos por algo assim, para que uma multisig pudesse vazar, né, o segredo necessário para mover os segredos, né, necessários para mover aí os fundos daquela carteira. Usando um seed signer, mas, né, outra vez, se o coordenador multisig tá, né, como é que chama? Tá com problema, ou seja, no caso acho que seria muito difícil. O multisig precisaria o coordenador e todos os dispositivos estarem rodando firmware zoado. Então, por isso é importante você usar vários vendors, né, fabricantes, modelos diferentes fabricantes diferentes de dispositivos de assinatura para fazer multisig, né, e não fazer multisig com um dispositivo da mesma empresa, né, que você usa o mesmo firmware em todos. Isso poderia, ainda mais se essa empresa tem o próprio software, né, isso poderia, né, você poderia perder sua chave para essa empresa, né, se ela resolvesse não, né, se tivesse algum ataque contra a empresa, né, em si, que fizesse com que ela se transformasse no ator aí de ameaça contra os seus usuários, por qualquer que seja o motivo. Usando, então, uma seed signer com Raspberry Pi, né, com alta confiança, é difícil, não é fácil. Você não pode usar, né, com extrema confiança aí a sua seed signer,
especialmente como a gente viu para assinar, né? Se você só usa, né, a Seed Signer, como eu uso, para calcular a última palavra, para verificar, né, com outros dispositivos que eles estão fazendo o que tem que fazer, que a Xpub, que um dispositivo terceiro está me mostrando é a mesma, né, que ela deveria derivar daquela chave privada, coisas do estilo, funciona bastante bem no geral. É claro, também verifica o software que você está usando bem, né? Não coloca qualquer coisa na Seed Signer, como a gente viu, pode ter vários outros tipos de ataque, mas é boa, ela serve se você não faz nenhuma transação, né? Ela está totalmente air gap, não tem nem, né? Não tem nem os chips para fazer comunicação dentro da Seed Signer, ela não tem Bluetooth, não tem Wi-Fi, não tem nada disso, então não tem como filtrar ela, a não ser que você assine uma transação. Então, se você só utiliza para fazer verificações, como eu, por exemplo, ela serve muito bem, né? Um dispositivo muito útil aí para o nosso bit cinto aí, bitcoinheiro. É isso aí. E ele fala aqui, né, que ela, quando o Seed Signer SP32 estiver disponível, vai estar na mesma classe de segurança como a Jade, né? É um pouquinho maior, é um pouquinho melhor do que o Raspberry Pi, né, quando for SP32, porque isso tem, né, o risco de, né, supply chain é muito menor, né? O Raspberry Pi é mais, talvez mais centralizado, tem os microcontroladores ESP32, acho que não tem o firmware do próprio microcontrolador, não é como, né, o Raspberry Pi, não é tão, não é um risco em si mesmo, né? O próprio Raspberry Pi pode ser um risco, né? No caso, a ESP32 é menos porque tem mais fabricantes, né, de ESP32. Então não é só o mesmo fábrica do Raspberry Pi, é a mesma fábrica. Então todos os Raspberry Pi podem estar comprometidos com algo que, né, possa extrair sua seed, ou que seja, né, de espionar, né? Enfim. Já a ESP32 é mais improvável, RISC-V, né? No caso da Crux, por exemplo, menos ainda, né? Mais improvável ainda, RISC-V, a tendência, né, é que os microcontroladores RISC-V se destaquem aí no futuro. É isso aí, Darkskipping, um ataque aí, né, que tá tirando o sono de algumas pessoas, mas como a gente viu aqui, não é algo que realmente deveria mudar aí muito o seu modelo de ameaça. Siga verificando, né, tudo, não confie, verifique. Acho que essa é a maior lição, né, sempre quando acontece qualquer ataque aí contra carteiras de Bitcoin, né, fazendo verificação, não confiando aí cegamente quando a gente vai utilizar nossos dispositivos de assinatura, mitiga, né, totalmente esse ataque. Legal? Espero que tenham curtido esse vídeo aí, Bitcoinheiros. Ficou largo, achei que ia ser bem mais curto esse vídeo. Eu achei que ia ser 10 minutinhos, ia passar. Mas é legal a gente ter visto isso aqui mais a fundo mesmo, né? Visto visto tudo que a gente viu aqui, né? Durante essa hora e meia aqui de conversa com vocês. Alright? Curtiram esse vídeo? Regaça o like aqui embaixo, compartilha aí com outras pessoas que podem estar preocupadas com esse tipo aqui de ataque. Não deixe também de se inscrever aqui no canal e dar aquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Até a próxima, Bitcoinheiros. Tchau!